para a gente abrir aqui. A gente vai falar sobre leitura bíblica, mas a gente não vai falar só sobre leitura. Porque quando a gente fala da palavra de Deus, a gente está falando de um livro sagrado, divinamente inspirado, que é inerrante, infalível, poderoso, tem autoridade. A gente vai falar sobre tudo isso, mas a gente também está falando sobre uma pessoa. Obrigada, Lulu. Deus abençoe. Isso é muito importante, tá bom? Porque a Bíblia, ela revela uma pessoa. Então, a gente vai ver Jesus sendo chamado por um termo que é Logos. Logos de Deus, o verbo de Deus. Então a gente vai falar hoje sobre o nosso relacionamento com a palavra de Deus. A gente não vai falar só sobre leitura, porque a leitura ela faz parte desse processo de construção. Mas eu preciso entender que quando eu estou nesse processo de leitura, de meditação, de reflexão em relação à palavra, eu estou me relacionando com alguém. E eu estou me aprofundando no conhecimento de uma pessoa. Eu sempre falo isso com pessoas que vêm procurar me aconselhar com esse desejo de conhecer mais a palavra. Pastor, eu quero tanto conhecer também assim e tal. E eu falo, esse desejo é muito importante. Mas se esse desejo por conhecimento estiver isolado de um desejo profundo de conhecer e de se apaixonar por Jesus, todo esse conhecimento pode trazer vaidade. Pode te colocar numa posição de orgulho. Porque para que eu quero conhecer tanto? A ensinar, se eu não tenho interesse na pessoa que aquele livro revela. Qual é a verdadeira motivação desse conhecimento? Todas as vezes que eu paro na Bíblia, o que eu peço para Deus é, Senhor, eu quero conhecer um pouquinho mais de Jesus hoje aqui. Desse texto, através desse ensino. E outro dia eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou assim para mim, a Bíblia é um manual prático de vida, né? É um manual da vida do cristão. Eu falei, olha, não vou dizer que é uma mentira total, uma inverdade, mas se a gente olhar a Bíblia como um manual prático de vida e de regras somente, a gente corre um grande risco de ficar religioso. Eu acho que tem algo muito mais precioso na Bíblia e mais importante que a gente precisa lembrar, que é ele revela uma pessoa. E a pessoa falou para mim, mas pastora, quando a gente está lendo X texto, ou uma analogia, ou isso, aquilo, onde isso revela a Deus? E aí eu fui conversando como as histórias de graça e as histórias que apontavam para Cristo e como toda a Bíblia aponta para Jesus. Quando você está lendo ali um texto que muitas das vezes não está falando especificamente da pessoa de Jesus, mas está manifestando graça, um comportamento de Deus, você vê, olha, Deus é assim. Olha, Deus faz dessa forma. Olha como Deus agiu aqui dentro dessa história. E aí a gente começa a cada vez mais conhecer o nosso Deus. E essa experiência e essa convivência e essa experiência de contemplação, de entendimento vai nos transformando. E aí nós podemos ter um discipulado que ele é prático, ele é inspirador, ele não é só teórico. Vamos pensar na pessoa de Jesus, que é a nossa referência aqui, né? Uma das nossas referências. Mas eu gosto muito de trabalhar Elias no Velho Testamento e Jesus no Novo Testamento, quando a gente fala de figura de discipulado. Jesus discipulava aqueles homens vivendo com Jesus e se relacionando com Cristo, o que eles estavam se relacionando diariamente também? Com a palavra. Já pararam para pensar nisso? Quando o seu discípulo se relaciona com você, ele tem que, através da sua vida, estar se relacionando com a palavra. Isso é uma coisa muito importante, gente. Tanto o nosso entendimento quanto o nosso testemunho precisam revelar Cristo. Então, o primeiro ponto que a gente vai trabalhar aqui, né? Eu fiz uma introdução para discipuladores, para a gente ter essa reflexão antes de estudar. Esse aspecto, o pastor Tião até falou sobre isso, do negar a si mesmo, né? Esse negar a si mesmo é uma ferramenta muito importante no discipulado. Muito importante. Porque a única forma de eu fazer discípulos para Cristo, sendo eu discipulador, é negando a mim mesmo. Porque uma coisa que a gente precisa entender, nós fazemos discípulos de Cristo, a gente não faz discípulo da gente mesmo. É uma relação diferente, né? Porque quando você está numa empresa, você passa o que? Cultura, um aprendiz. Então você insere muito daquilo que é pessoal, peculiar seu, você começa a embutir um pouco da sua cultura, do seu ensino naquela pessoa. Mas o discipulado cristão, ele é diferente. Porque é um discipulado de mordomia. Eu estou me responsabilizando, eu estou acompanhando, eu estou amando, mas eu estou discipulando para alguém. E esse alguém é a referência, que é Cristo. Então nós fazemos discípulos de Cristo.
como é que nós, sendo falhos, sendo pecadores, vamos conseguir fazer discípulos para Cristo e como Cristo? Só de uma forma, se o nosso discipulado for bíblico. O nosso discipulado precisa ser bíblico, fundamentado. Esse é o ponto que a gente tem mais batido e é o ponto que eu vou mais bater com vocês. Enquanto for a permissão de Deus e for eu que estiver aqui conduzindo, vocês vão ter que aguentar esse discipulado bíblico e fundamentado. Porque esse é o foco daquilo que a gente está fazendo e trabalhando, amém? Precisa ser fundamentado na palavra. Gente, hoje a gente vai trabalhar aqui, vai ser Bíblia, Bíblia, Bíblia. Quem não gosta de Bíblia, hoje vai aprender a gostar ou vai orar para eu sair daqui. Porque a gente vai incutir Bíblia no nosso coração, na nossa vida, na nossa rotina, nos nossos relacionamentos, na nossa ética de trabalho, nos nossos ministérios. E aí a gente vai serem como Cristo, amém? Então, o primeiro texto que a gente vai ler aqui é Atos 17:11, como um texto de encorajamento para a gente entrar aqui no nosso ensino, que diz assim: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande, aí vai falar de aspectos, interesse, diga interesse, examinando todos os dias as escrituras, para ver o quê? Por que esse povo ele era mais nobre, ele era mais excelente? Ele não só recebeu a mensagem, mas eles receberam a mensagem com zelo. Zelo santo. A palavra de Deus diz que eles tinham grande interesse, eles examinavam todos os dias. A gente vai trabalhar isso, a gente trabalhou oração. Oração é para todos os dias, oração é diária, vida devocional, faz parte. Gente, leitura da palavra é para quando? Todos os dias. Não importa o quanto você conheça, o quanto você saiba, quantas 200.000 vezes você leu a Bíblia. A leitura bíblica, ela é para todos os dias. Eu vou falar que nem o Pedrinho. A palavra de Deus é alimento. Ele aprendeu isso aqui na Ramá, inclusive. Então, é para todo dia. Não vai fazer jejum de Bíblia, tá? Desse jejum você está liberado. Vai falar, mas a gente não tem que jejuar, pastora? Então, não entra aqui no caso. A palavra de Deus, leitura bíblica é para todos os dias. E a gente precisa examinar com interesse, né? Não que eu entendo que a rotina é difícil e às vezes a gente faz aquela leitura corrida, mas essa preocupação e esse entendimento de que a gente precisa examinar, de que a gente precisa ter interesse pelo que a gente lê, é muito importante, gente, porque senão a gente entra no modo automático. E toda a palavra de Deus, como Timóteo vai dizer, ela é boa e proveitosa para o ensino. Então, até a leitura corrida, ela vai te beneficiar, ela vai te abençoar. Mas existe um nível de profundidade que a gente entra na palavra de Deus, que ela vai gerar um nível de transformação que é muito mais diferente, né? E a gente vai trabalhar muito desses aspectos. Então, quantos de nós aqui queremos ter nobreza nos nossos ministérios? Quantos de nós queremos que Deus olhe e fale assim, a Ramá é um povo mais nobre? Por quê? Eles têm interesse, eles examinam, eles têm consistência, constância. A gente precisa embutir isso na nossa identidade. Zelo, apreço pela verdade. Isso é, eu vejo assim, muitas das vezes a gente conversa com muitos cristãos e a gente vê que o apreço pela verdade foi perdido. Sabe? O interesse, a paixão pela palavra. E nós precisamos resgatar isso. E, como discipuladores, quem tem muito poder e potencial para sair passando essa semente, incutindo essa paixão pela palavra, somos nós, que estamos acompanhando pessoas e influenciando pessoas. Amém? Então, a gente vai falar primeiro o que, gente? Sobre a supremacia da palavra de Deus. O que significa a palavra supremacia? Tá? É aquilo que tem total e incontestável autoridade. Isso é algo que tem supremacia, total, incontestável superioridade. É aquilo que é superior. Eu não coloquei isso na apostila, mas quem quiser anotar, isso é algo que é supremo. Quando a gente fala de um tribunal supremo, tá todo um rolo, vai para o tribunal supremo. É o quê? Ali é a autoridade final. Não vai mais ser contestado, não vai mais poder abrir ordem. Chegou no Supremo, o que o Supremo falar? Está falado. A palavra de Deus, ela tem supremacia, gente. Isso é muito importante a gente entender e ensinar. Então, nós, aqui como cristãos, frutos da Reforma Protestante, vocês vão se identificar. Uma das 5 solas é sola escritura.
que quer dizer só a Escritura. Todo mundo lembra os 5 solas? Só a fé, só a Escritura, somente Cristo, somente a graça, a Deus, somente a glória, ou a glória somente a Deus. Esses são os 5, solas que a gente fundamentou ali a nossa reforma, esse grito, essa denúncia profética sobre algo que estava acontecendo na igreja. E a gente vai encontrar esse conceito enraizado ali na nossa fé, no nosso protestantismo. Só a Escritura. A Escritura tem supremacia. Então eu coloquei aqui, se você como eu é um cristão fruto da reforma protestante, irá se identificar com a expressão latina sola Scriptura. Esse é um dos 5 solas da reforma protestante, que são princípios que fundamentam nossas convicções como reformados. Esse princípio estabelece que somente a Escritura é a inspirada palavra de Deus, inerrante e infalível, com plena autoridade em tudo o que diz. Isso é muito importante. A gente vive numa época onde a Bíblia tem sido contestada, interrogada, tem sido questionada, inclusive no meio protestante, ok? Porque quando isso estava só fora, era muito mais fácil a gente ter clareza. Agora isso entrou para dentro de muitas igrejas protestantes. O questionamento da palavra de Deus, dessa supremacia. E nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é inerrante, infalível, inspirada por Deus. Esse é um aspecto muito importante, gente. Então, quando há um questionamento em relação à palavra, é muito importante, nesse aspecto da defesa da fé, que você esteja muito bem estabelecido no seu coração e peça para que o Espírito Santo coloque isso como uma convicção. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Ela é suprema, ela não falha, ela é inquestionável. Porque o que mais vão ter daqui para frente são discípulos nos questionando a respeito da palavra de Deus, da veracidade, da autenticidade, da autoridade, do poder. E nós precisamos estar preparados, não só aqui teoricamente, mas no nosso espírito, para que isso não mexa com os nossos sentimentos, as nossas emoções, abalando as nossas convicções. Às vezes a gente pensa assim, não, isso daqui já sei, Isso daqui é o beabá da fé. Mas às vezes alguém vem com uma argumentação muito forte e aí dentro do coração, meu Deus, será? De onde é isso? Começa a vir algum espírito de dúvida, de engano. Como é que nós vamos tirar esse engano, expulsar esse engano? Em primeiro lugar, com uma convicção inabalável que a gente tem que gerar dentro do nosso coração. Que a palavra de Deus, ela tem supremacia. Ela está aqui, tudo está julgado debaixo da palavra, tudo vem debaixo da palavra, não tem nada que possa contestá-la, que possa contestar a autoridade, o poder, a relevância da palavra de Deus. E nós precisamos guardar isso profundamente no nosso coração. Então, coloquei 5 pontos da palavra de Deus que a gente vai trabalhar e que a gente precisa fincar na nossa mente e no nosso coração, que vão revelar a supremacia da palavra de Deus. Então, primeira coisa, diga autoridade. Então, a palavra de Deus tem toda a autoridade. Isso é muito importante, gente. A palavra de Deus tem autoridade e é importante dizer que ela tem autoridade final. Porque um policial, ele tem autoridade. Vocês concordam comigo? Ele tem autoridade para prender alguém em flagrante? Ele tem. Mas existe uma outra autoridade que pode ir lá e querer, através de um processo, tirar aquela pessoa, ok? Não é esse tipo de autoridade que a palavra de Deus tem. A palavra de Deus tem autoridade final. Em cada aspecto e assunto que é fundamento, não tem vai e volta. Não tem conversa, não tem relativização, ok? A palavra de Deus é autoridade final. Então, muitas das vezes a gente se envolve até em discussões teológicas ou entre as coisas que não... O meu conselho para vocês, não percam tempo naquilo que a palavra de Deus é a autoridade final. A autoridade da palavra de Deus, ela é final. Tem gente querendo relativar e começa a entrar e às vezes a gente entra em discussões. Meu irmão, o que a palavra de Deus diz sobre isso de forma fundamental é isso, e eu creio nisso com toda a minha alma, com todo o meu coração, com todo o meu espírito. Eu vou nesse caminho até o fim. Se você quiser vir comigo, estou com você. E a gente vai. Essa relativização, ela não tem espaço, nem para diálogo entre a gente. A gente tem que ser zeloso, a gente tem que ter autoridade
como foi falado hoje de manhã, da autoridade que a palavra de Deus nos dá. Então, aquilo que é autoridade final, pronto, está decidido, o martelo está está batido. A gente não vai entrar em vãs discussões, como Paulo, inclusive, vai falar para as igrejas. Então, Apocalipse 22, 18 e 19 vai dizer assim: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus trará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. É só esse aqui o nível de seriedade que a gente tem que ter. É só isso daqui que a palavra fala, que acontece com quem acrescenta, com quem tira. Isso daqui é muito importante, porque às vezes a gente faz isso sem perceber no discipulado. Tirando, acrescentando, colocando o jeitinho da pastora Úrsula. E aí a gente vai adulterando. E a gente não vai adulterar a palavra, porque ela não é adulterável, tá? A gente vai adulterando o ensino. Que isso fique bem claro também. A gente está adulterando. Não, não dá. A palavra de Deus é intocável. É você que está falando besteira e está adulterando o seu ensino. E aí a gente vai adulterando o ensino. E muitas das vezes quem está ali do outro lado ainda não tem a maturidade espiritual, a fundamentação para identificar que aquilo é um engano, que aquilo é uma instrução não bíblica. E aí a gente vai fazendo discípulos, mas não são discípulos de Cristo, discípulos de nós mesmos. É esse nível de seriedade que a gente tem que ter, tá, gente? Discipulado não é ensino da nossa opinião. Não é reprodução de outros eus. É ensino da palavra de Deus. É buscar inspirar as pessoas a quererem ser como Cristo. Eu sempre falo isso. O que a gente é? A gente é referência. Jesus Cristo é um modelo. O que é a referência? A referência na minha casa. Quando alguém fala, tem uma referência? Eu dou lá uma referência. É um lugar que aponta para a minha casa. O que nós somos? Pessoas que apontam para Cristo. O nosso comportamento precisa apontar para Cristo. A nossa vida precisa apontar para Cristo. O nosso ensino precisa apontar para Cristo. Só que a referência não é o destino final. Quando você pergunta uma referência, você quer chegar na referência ou você quer chegar no destino? Vocês entendem? Nós somos referências. Nós não somos o destino final. Não é para ninguém ser como a pastora Úrsula. Não é para a meta de ninguém ser como a pastora Úrsula. A meta é ser como Cristo. E eu zelosamente vou buscar ser uma referência, para que as pessoas olhem para mim e eu aponto. E eu aponto. E as pessoas cheguem nele. Sejam como ele. Amém? Somos referência, não somos modelo. Consciência importantíssima para quem discipula. Então, a Bíblia traz a revelação que o próprio Deus fez de si. E por ter a sua origem em Deus, é a portadora da verdade absoluta e de autoridade. Por isso, constituiu-se como única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Assim, reforçamos que a Bíblia Sagrada é a fonte final de autoridade. Irmãos, nós precisamos nos submeter à palavra. A autoridade ela foi feita para que nós nos submetamos, ok? Se tem uma autoridade, alguém tem que se submeter. Não adianta nós dizermos que somos uma igreja que está submetida a Cristo se nós não estamos submetidos à palavra. Tá? Falou abobrinha aqui, fizemos coisa errada. Estamos submetidos a Cristo. Se a gente não está submetido à palavra, a gente não está submetido a Cristo. Porque Ele é o Logos de Deus. Não existe submissão a Cristo desconectada de submissão à palavra. Se o que eu vivo, o que eu pratico, eu falo, está desconectado com a palavra, eu não estou submetido a Cristo. Então, se nós não nos submetermos à palavra, nós não estaremos submetidos a Cristo. Se nós, como igreja, como discipuladores, não tivermos essa consciência, essa humildade e esse zelo, não adianta a gente colocar com os nossos lábios, Cristo é entronizado, Cristo é o Senhor da minha vida, da minha casa, dessa igreja. Não estou submetendo a minha casa, a minha vida, essa igreja. A palavra de Deus, não estamos submetidos a Cristo. A palavra de Deus é o Logos de Deus. Cristo é o Logos, é a palavra. Eles estão entrelaçados em perfeita harmonia e concordância. Não há nada que Cristo faça que não esteja em concordância com a palavra. E a gente vai falar aqui de operação de dons, a gente vai descascar bastante coisa.
Mas não há nada que Cristo fala que esteja desconectado com a palavra. Não há nenhuma ordem que Cristo dê à sua igreja que não esteja fundamentada na Bíblia. Não existe revelação extra, não existe alecrim dourado que descobriu o segredo que outros não descobriram. Tudo aquilo que Deus traz, tudo aquilo que Deus faz está debaixo da palavra. A igreja de Cristo está submetida debaixo da palavra. Nós estamos submetidos à palavra. O nosso ensino precisa estar submetido à palavra. Isso é muito sério e importante e a gente vai bater nessa tecla, porque isso daqui é essencial para a nossa vida como cristãos e, claro, como discipuladores. Então, vimos autoridade, diga autenticidade. Tá? Então, a palavra ela tem toda a autoridade e a palavra ela tem autenticidade. Ela é verdadeira, autêntica, verdadeira. A palavra autenticidade vem do grego, não vou pronunciar, porque eu vou passar vergonha. Vem desse grego aqui, lindo, que vocês estão vendo. Eu não sei a pronúncia dessa palavra, tá, gente? Então, eu não vou arriscar. Que significa reconhecer como verdadeiro. Como vimos acima sobre a autoridade da Bíblia, é importante falarmos sobre o fato da Bíblia autenticar a si mesma. Isso é muito importante, gente. Tem gente querendo validar a Bíblia com um conceito que vem de fora. A primeira coisa que autentica a Bíblia porque ela é a autoridade final. A Bíblia autentica a si mesma, isso é muito importante. 2 Timóteo 3,16, toda escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Paulo está falando aqui, meu amigo, a Bíblia autentica a Bíblia. Estou falando na Bíblia que tudo que tem na Bíblia é bom, é justo, é fiel e é útil para o corpo de Cristo. A palavra de Deus, ela vai autenticar. E aí a gente fala de evidências, tá? Evidências é diferente de autenticidade. Existem evidências disso? Existe. A gente divide entre evidências internas e evidências externas. Evidências internas, as que estão dentro da própria Bíblia. E evidências externas que também vão evidenciar. Eu não vou falar validar, porque a Bíblia ela já é válida pelo próprio Deus. Então, nas evidências internas, nós destacamos, veracidade e cumprimento das profecias sobre eventos futuros. Uma das características da Bíblia que vai falar sobre a sua autenticidade, a fidelidade e exatidão no cumprimento das profecias evidencia a veracidade das Escrituras. Vale ressaltar que muitas dessas profecias foram anunciadas séculos antes de seus acontecimentos, sendo todas transmitidas com clareza e precisão. A gente vai falar sobre isso, tá, gente? Profecia sempre clareza e precisão. São duas perninhas que fica manca se não tiver essas duas perninhas. Citando apenas sobre as profecias messiânicas, já temos uma série de eventos a citar. Aí eu peguei para vocês, tanto lerem, estudarem, como ensinarem, por exemplo, profecias messiânicas que vão apontar ali para Cristo no Velho, e depois a gente vê que tudo aconteceu conforme Deus falou. Então, a gente tem sobre o nascimento virginal de Cristo, sobre a morte na cruz, sobre o local da sepultura, sobre a ressurreição. E todas essas referências estão aí para vocês estudarem e utilizarem para mostrar para as pessoas como a Bíblia ela é completamente harmonizada. Outro ponto interno, consistência, unidade e harmonia. Diga, consistência, unidade e harmonia. Então, gente, a Bíblia ela foi escrita... Tem pessoas que vão falar em 3 linguagens. Para a gente falar teologicamente correto, 2 linguagens em um dialeto, ok? Grego e hebraico, linguagem, aramaico, dialeto. Para quem for mais crítico, então já vou fazer essa distinção. A gente tem essas 3 formas de comunicação. Usaram-se 3 linguagens, mais de 40 pessoas estavam envolvidas, épocas diferentes, contextos culturais diferentes, realidades sociais diferentes, e a Bíblia é completamente harmonizada. Completamente. Vocês têm noção de qual é a probabilidade disso acontecer havendo envolvimento humano? Nenhuma. Nenhuma. É só isso. Se vocês pegarem eu e a Luana para fazer uma redação sobre um tema que a gente tiver conversado muito antes e se alinhado, vai sair coisa diferente. Vocês entendem qual é a probabilidade disso aqui? É Deus, humanamente falando, impossível. Linguagens, contextos, épocas, costumes, cultura, realidades. Você pega os primeiros registros bíblicos aos últimos, como que vai estar completamente linkado, harmonizado, consistente, não contraditório? Isso é o poder de Deus conservando as Escrituras sagradas.
A Bíblia, ela é real, ela é autêntica. E a gente precisa abraçar isso daqui com força nos tempos que nós vivemos. Davi já vai falar, né, em Salmo 33:4, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Davi já teve essa revelação lá atrás. Antes do cânon todo estar pronto, ele já sabia e ele já afirmou e esse registro entrou. Então, evidências internas. Agora, nas evidências externas, destacamos que, além das evidências internas, temos evidências externas que fortalecem o entendimento da veracidade de todo o conteúdo bíblico, como o registro da história das nações, as descobertas arqueológicas e os pressupostos da ciência que apontam para a autenticidade da Bíblia Sagrada. Agora, uma coisa que é importante, que eu coloquei aqui e falei com vocês. Dentro disso é importante entendermos que a Bíblia não é verdade porque a ciência vem comprovando como tal. A Bíblia sempre foi e sempre será a verdade e não precisa desse tipo de validação, tá bom? As recentes descobertas científicas apenas evidenciam aquilo que nós já acreditávamos fielmente e devotamente, a autenticidade da Bíblia como a palavra de Deus. Gente, não passem essa vergonha. Ah, você viu agora a Bíblia é real, a ciência, o estudo, tal. Eu falo, não fala uma coisa dessa. Ela não, agora você viu que a Bíblia é verdade? Não, ela sempre foi, tá bom? Não é esse, gente, eu vejo as pessoas falando com mais apreço sobre a validação da ciência em relação à Bíblia do que a validação do Espírito. Pelo amor de Deus. Isso aqui é bom, principalmente para quem é incrédulo, tá? Essas evidências. Mas nós não somos incrédulos. A gente não está jogando nesse time. A gente tem o Espírito Santo que testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus, que isso aqui é verdade, isso daqui é realidade. Então tudo isso, amém, que o mundo cada vez mais saiba que a palavra de Deus é verdade, que a ciência que vem inclusive do próprio Deus aponte para a soberania dele. Nós já temos a testificação no nosso espírito. E isso tudo é só porque a gente vai chegar até o ponto que todo olho verá, toda língua confessará e todo joelho vai se dobrar. A gente não vai chegar a esse ponto, a gente já está nesse ponto, tá? Nós aqui. Os nossos joelhos já se dobraram, os nossos olhos já viram, nós já fomos iluminados e a nossa língua já confessa todos os dias. A gente tem que entender onde a gente está como igreja, tá? A gente olha ali, é cosmovisão, né? A gente vê todo o que é que Deus está falando aqui para a terra, para os ímpios, como o pastor Tião falou, para os incrédulos, mas qual é o meu posicionamento como igreja, né? O meu joelho não vai se dobrar, a minha língua não vai confessar, o meu joelho já está dobrado, já estou prostrado. A minha língua já confessa diariamente que Jesus Cristo é o Senhor, os meus olhos já foram iluminados, nós o vemos, graças a Deus, pela graça, porque o véu foi rasgado e esse é o nosso posicionamento. Mas, apesar do nosso posicionamento, existem coisas que Deus vai fazer, porque vai chegar um momento que todo o joelho vai se dobrar, toda a língua vai confessar, todos os olhos verão, né? Então, deixe que os sinais vão falando por si, mas isso não valida a nossa fé. O que valida a nossa fé é o testemunho interior que o Espírito Santo já fez em nós, tá bom? A gente não está procurando evidência científica para validar a Bíblia. A Bíblia, ela tem supremacia, ela tem autoridade e, como a gente viu, ela tem autenticidade. Terceiro ponto, diga, poder. Então, a Bíblia, ela tem poder, todo poder. A palavra de Deus é viva e poderosa. Quando soltar uns aleluia ali, vocês vão ver que eu escrevo. Eu sou um pentecostal também, tem um pezinho ali, tá, gente? Eu sou carismática, tá? Eu sou carismática, então não sou uma pentecostal, não posso mentir para vocês, porque não entra ali nos meus entendimentos, mas sou muito carismática. E vocês vão ver uns aleluia aí, porque eu fico animada quando eu escrevo. E é isso, ela é viva e poderosa lá. Igreja Viva do Senhor. Então, iremos nos deparar com vários textos que mostram quão poderosa a palavra de Deus é e a sua ação tremenda nas vidas e nos ambientes. É por isso que a gente também declara a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela tem poder para mudar ambientes, destinos, corações, vidas. Gente, tantas situações. A palavra de Deus ela tem poder sobre os aspectos da natureza, sobre criação. A palavra de Deus é poderosíssima. Jeremias 23:29. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como um martelo que despedaça
a rocha. Então, eu coloquei aqui aspectos, né, poderes, que a gente pode destacar da palavra de Deus na Bíblia. Poder que se assemelha ao fogo, que consome e purifica, e como um martelo que despedaça a rocha. Santidade, precisando de santidade, purificação, né, quebrar fortalezas. O que é? Palavra de Deus. Palavra de Deus. A palavra de Deus tem esse poder. Ela faz. Muito importante, porque às vezes a gente está tão preocupado com os métodos que a gente se esquece do fundamento. A palavra de Deus tem poder para fazer tudo isso daqui, gente, sozinha, por si só. Poder capaz de derrubar fortalezas espirituais que fazem oposição ao conhecimento de Deus. 2 Coríntios 10, 4, 5. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Poder como de uma espada para penetrar no mais íntimo do ser humano e julgar os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Olha como a palavra de Deus é poderosa, como fogo, como martelo, como espada. E a gente vai vendo todos esses aspectos. E a gente ainda tem a questão de Jesus Cristo. Como é que Jesus Cristo derrota Satanás lá em Mateus 4? Então, diante daquela tentação e daquele, para alguns vão achar que é um né? Um arqui-inimigo ali de Jesus, ele estava diante dele. Jesus vai e usa o poder do quê? O poder da palavra. Muitas das vezes a gente está ali enfrentando alguma coisa e quer... Meu irmão, palavra. Quer falar? Não, eu que tenho que falar mais perto, né? Desculpa. Então, isso é uma coisa muito importante. Diante daquilo que é poderoso, a gente se dobra, a gente se prostra. Irmãos, quem está prostrado diante da palavra não cai. Então, isso é muito importante. E esse conceito, tá? A palavra de Deus, ela é poderosa. Como o Di falou, né, sobre essa época medieval, a gente sabe que quando uma pessoa chegava diante de um rei, o que ela fazia? Ela se prostrava. Esse é o nosso lugar diante do poder da palavra de Deus. Muitos têm caído porque não estão prostrados diante do poder da palavra. Quem está prostrado não cai. Você já... Tá bom? Uma dica. Agora quem, ó... Aí que está o risco. Vamos ficar prostrados, discipuladores, diante do poder da palavra de Deus. Amém? Infalibilidade e inerrância. Outro ponto que a gente vai tratar sobre a palavra de Deus. Né? A gente usa esse termo para destacar 2 coisas e falar sobre 2 verdades sobre a Bíblia. Ela não erra e ela não falha. Gente, a palavra de Deus não erra e não falha. A palavra de Deus não contém erros. Ah, não, pastor, a gente entende que pode, né, ter passado alguma coisa. Não, a gente não entende isso. A gente entende que ela não contém erros, ok? E que ela não falha. Ah, né, que isso daqui pode não acontecer, porque também depende do homem. Não, a palavra de Deus, ela não falha, tá? Aquilo que está determinado na palavra de Deus é infalível e acontecerá da forma que Deus falou que ia acontecer. A gente não está negociando. Isso daqui é inegociável. Tá, gente? E essa questão da inerrância e da questão do infalível é importante, porque muitas pessoas entendem que a palavra de Deus é infalível, por exemplo, no aspecto da mensagem salvífica. Mas não entendem que ela também não tem erros, que ela não erra, que ela não pode errar. E é muito importante a gente guardar esses 2 conceitos. Vai ter bastante texto discorrido para vocês sobre isso, amém, gente? A gente não vai discorrer todo o texto por conta do tempo que a gente tem. Eu escrevi, acabei não me atentando, quando eu fui imprimir eu descobri que eram 19 páginas. Então, já imaginam, né? Não vou conseguir ler tudo isso daqui. A gente vai trabalhar pontos de muita importância e vocês vão estudar o material posteriormente. Mateus 5,18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Tá bom, gente? Inerrante e infalível, inquestionável. Esse é o lugar da palavra de Deus.